E falar de novo aqui de Brasília. A colunista Milena Teixeira já está aqui para conversar com a gente. Milena, o que você traz, hein, de informação nessa manhã de terça-feira? Muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Natália, bom dia à nossa audiência. Bom, Natália, a gente está repercutindo ainda a questão daqueles penduricalhos. Para quem está assistindo a gente entender, na semana passada o Congresso Nacional aprovou, né, um projeto que beneficia, que aumenta o salário dos servidores do Legislativo. E aí há uma conversa, Natália, para saber se o presidente Lula vai vetar ou vai sancionar essa proposta. Então, na coluna de hoje, na minha coluna, da Milena Teixeira, eu trago umas análises de bastidores do Palácio do Planalto, porque eu conversei com auxiliares do presidente Lula, que me disseram o seguinte: olha, Milena, a expectativa é que o presidente Lula use todo o tempo limite, né? Esse projeto chega lá no Palácio do Planalto no último dia 4 de fevereiro. O presidente Lula tem até o dia 22 de fevereiro para vetar e que ele use todo o prazo limite para estudar essa questão, para avaliar se veta ou não essa questão dos penduricalhos, né? Mas há tendência, conversando ali com pessoas mais próximas do presidente, que a gente escuta é que Lula vete sim alguns trechos dessa proposta. Mas como o presidente Lula vem tentando retomar esse diálogo com o Congresso Nacional, Natália, a expectativa é que todos esses vetos sejam feitos de formas negociadas com o Congresso Nacional. A gente lembra, o presidente Lula tem tentado se aproximar novamente do presidente da Câmara, do Hugo Mota, e também do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Então, a expectativa é que ele vete, sim, trechos dessa proposta que beneficia aí o legislativo, os salários do legislativo, mas também que essa conversa, esses vetos aconteçam de forma negociada com o Congresso Nacional. Então, por se tratar de um tema mais sensível, Natália, a expectativa é que ele use todo esse tempo para pensar, para conversar com ministros, para fazer reuniões sobre o tema, para aí sim tomar uma decisão, mas o presidente Lula já tem avisado a seus principais aliados que deve sim vetar essa medida. Mas o Palácio do Planalto também tem uma outra análise, Natália, de que por se tratar de um ano de eleição, o Congresso não deve reagir imediatamente, não deve ir para cima imediatamente do Palácio do Planalto, porque essa é uma pauta que é impopular, né? Tem um apelo impopular. Estamos em ano de eleição, outubro já é eleição, os deputados vão se candidatar novamente, vão apoiar nomes, o Senado Federal também. Então, a avaliação do Planalto é de que o presidente Lula deve fazer esses vetos parciais, aí, mas usar todo esse tempo que ele tem para pensar sobre isso. Em outra frente, Natália, a gente também trouxe na coluna hoje, ontem, na verdade, novas reuniões envolvendo a PEC da segurança, que é a aposta do governo para fazer alguma entrega aí na área da segurança. Mi, eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque a questão dos penduricalhos não é nada popular, mas a questão da escala 6x1, né? O fim da escala 6x1 é bastante popular. Então, assim, tem diversas pautas que são populares que vão aí ser discutidas. E, inclusive, a questão da segurança pública, a gente sabe que é o grande tema para as eleições de 2026, né? Exatamente. Essa questão da PEC dos penduricalhos é uma pauta completamente impopular, Natália. É uma pauta que não dialoga com a maior parte dos interesses da maior parte da população brasileira. Então, a avaliação é de que não vale a pena entrar nessa briga por conta disso, né? Agora, por outro lado, a gente tem também o governo tentando avançar com a PEC da segurança. Inclusive, hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem reuniões com representantes do Ministério Público, né? Ele vai se reunir hoje às 14 horas com o relator da proposta na Câmara, o deputado Mendonça Filho, e com representantes do Ministério Público para justamente discutir essa questão da PEC da segurança, que já deve ser analisada pelo Congresso Nacional após o Carnaval. Lembrando que essa proposta, Natália, chegou na Câmara no ano passado, desde então, né, ficou ali em gavetas da Câmara, sequer foi aprovado em comissão ainda, e que o presidente Lula quer aprovar essa proposta antes das eleições de outubro.
Então, tem o presidente da Câmara aí dando a palavra dele, o Hugo Mota, dizendo, olha, eu vou botar para votação isso. E ele se reunindo hoje com representantes do Ministério Público para discutir essa questão. São mais ou menos, Natália, 2 apostas do governo esse semestre na Câmara, né? A questão da escala 6x1, que ontem o próprio Hugo Mota já enviou para a Comissão de Constituição e Justiça, que agora vai passar a ser presidida pelo deputado Léo Lomanto Júnior, deputado baiano do União Brasil, e tem essa questão da PEC da segurança. Então, o governo ainda precisa da Câmara para aprovar esses 2 projetos importantes. Por isso é que o governo vai tentar negociar essa questão dos vetos do penduricalho, os penduricalhos, na verdade, porque o governo não pode perder o apoio do Congresso para aprovar essas pautas de interesse. Então, já a avaliação de que sim, sobre os penduricalhos, o presidente Lula deve vetar, vai usar todo o seu tempo limite para isso, mas que ele vai fazer uma conversa negociada com a Câmara, porque, do outro lado, ele precisa aprovar ainda a PEC da segurança e a escala 6x1. O governo, Natália, quer fazer um mega evento no 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, já com essa questão da escala 6x1 aprovada. Então, para isso, vai ter que correr contra o tempo e vai ter que dialogar bem com o Congresso Nacional. Exato. Mi, e hoje também começa a ser discutido